Deixa eu te perguntar, Fernando, da onde que surgiu a ideia de escrever sobre holding, assim? Conta um pouquinho para nós, porque eu já sei, mas o pessoal não sabe. Tá. Não, a gente é importante relembrar aqui que a professora Simone me convidou há uns 2 semestres atrás, ou 3 semestres, o tempo vai passando, 3 semestres atrás, para participar da disciplina do mestrado, doutorado da cadeira de Direito de Família lá da URGS, da Universidade Federal. E aí, naquela oportunidade, a gente usou todo o semestre para tratar de família e empresa. E ali a gente viu que o tema da holding instigava muito o interesse das pessoas, né, dos alunos, e a gente começou a ver que realmente era um tema que tinha pouco, isso é muito importante também, tem pouca coisa escrita ainda sobre o holding, por incrível que pareça. Tá? E o que tem escrito ou é muito focado no direito societário e às vezes é muito focado no direito de família. Então, o que eu e a professora Simone procuramos fazer? A gente dá uma visão, a gente conseguiu entregar neste artigo uma visão de direito societário e direito de família, sempre uma ao lado da outra. E uma coisa importante também que a gente tinha dificuldade de encontrar era uma bibliografia que apresentasse assim um passo a passo, tá? Tem algumas obras sobre hoje, mas sempre com um viés ou outro, tá? Então, esse foi o objetivo desse artigo, tá? A gente realmente fazer, assim, enfrentar todos os passos e todas as dificuldades, porque só assim a gente consegue visualizar todas as dificuldades e os benefícios da holding também. Então tá. Então a gente já eu mesma fiz, né, nessa maratona, os primeiros pontos ali, a introdução, falamos um pouquinho sobre os, modelos de holding, e eu queria que tu apresentasse para nós, Fernando, o restante, assim. Depois que a gente já decidiu qual é o tipo de holding que a gente quer, se vai ser uma holding pura, se vai ser uma holding de participação ou se a gente vai ter uma holding mista ou eventualmente eu vou ter até uma circunstância de uma operacional com participação, né. Depois dessa decisão, como é que a gente faz? Enfim, o que que é importante das pessoas saberem, assim, bem passo a passo, bem para o pessoal entender? Tá. Eu sei que já falaste desse ponto, mas é só muito importante essa questão da escolha do tipo de holding que foi abordado. Eu tenho percebido muito aqui na atividade, no dia a dia, que as pessoas chegam aqui e dizem, eu quero fazer uma holding. E às vezes elas não sabem por que querem fazer, nem quais são os tipos. Então, essa primeira definição que já foi abordada de qual o tipo de holding é fundamental. Tá? Então, depois que a gente escolheu a holding, bom, eu decidi fazer uma holding, vou fazer. Tá? Escolhi qual tipo que vai ser, se ela vai ser pura, mista. Eu tenho que escolher um tipo societário, é o primeiro passo, tá, para eu constituir efetivamente minha holding. Por que eu tenho que escolher um tipo societário? Porque vigora no direito brasileiro, no direito empresarial, no direito societário, o princípio da tipicidade. O que significa? Para eu ter uma empresa regular, para eu ter uma sociedade regular, e é fundamental que eu tenha uma sociedade regular, a gente vai ver logo em seguida por quê, o passo principal é escolher um tipo societário. E o Código Civil, ele nos apresenta no artigo 981 e nos seguintes, diversos tipos societários. Se eu não me engano, são 9 com a cooperativa, tá? Que a gente nem vai abordar aqui. Então, são 8 ou 9 tipos societários e eu tenho que fazer a escolha de um deles. E cada um tem as suas peculiaridades. Logicamente, a gente não vai conseguir aqui abordar todos. Por quê? Porque tem tipos societários que são pouco utilizados. Sociedade de conta de participação, tem diversos, a própria cooperativa, sociedade em comum, tem vários tipos societários, mas o que nos interessa aqui? E uma coisa importante, tem uma grande classificação entre os tipos societários. Tá? Tem as sociedades personificadas e as não personificadas. E isso é muito importante para a gente. Por quê? Porque as sociedades personificadas é que distinguem a pessoa física da pessoa jurídica. As sociedades não personificadas, elas não têm essa divisão. Tá? Então, é muito importante para uma holding que se presuma a separação da pessoa. É por isso que eu faço a holding, para separar a pessoa física da pessoa jurídica, eu tenho que escolher uma sociedade personificada. Então, eu tenho alguns tipos societários, mas os mais comuns, mais utilizados são a sociedade limitada e a sociedade anônima de capital fechado. Mas vamos ver por que a gente escolhe esses dois tipos societários.
Porque elas são os dois tipos societários que têm uma característica em comum que é muito importante, que é a responsabilidade limitada dos sócios. Ou seja, o que significa? Que a minha responsabilidade por um eventual insucesso da sociedade vai ser limitada ao capital social ou na SA, ao valor integralizado, tá? E isso é muito importante porque por que a legislação dá esse benefício para quem abre uma sociedade? É justamente para incentivar. Quando eu abro um negócio, ele pode dar certo, pode dar errado. Toda sociedade é um negócio de risco. Então, o que o legislador fez? O legislador deu um incentivo e uma proteção. Se você cumprir tudo o que precisa fazer, tiver uma sociedade regular, né, uma sociedade que preencha todos os requisitos e não cometa nenhum ato de fraude, etc., você vai ter um benefício. O seu patrimônio, pessoa física, não vai responder pelo insucesso da pessoa jurídica. E a sociedade limitada e a sociedade anônima têm esta característica, de limitação da responsabilidade. Então, é por isso que os tipos societários mais comuns são estes dois. Eu diria para vocês aqui num chute que 90% das sociedades são sociedades limitadas, tá? Eu digo em âmbito familiar, e talvez 10%, vamos deixar 2% dos outros tipos, mas 8% seja sociedade anônima de capital fechado. Pois então, como é que eu vou fazer para escolher se eu quero uma sociedade limitada ou uma sociedade anônima? Qual é a grande diferença entre as duas? A sociedade limitada, normalmente, são para sociedades menores, uma atividade um pouco de menor porte, normalmente, não que isso seja a regra. Ela pode ser de uma pessoa só, isso é importante, desde 2019, antes eu precisava ter 2 sócios, hoje eu posso ter uma pessoa apenas sócio. E ela é muito menos custosa, ela tem muito menos burocracia para eu abrir. Por isso que as pessoas gostam e escolhem, não é à toa, a sociedade limitada. Ora, ela confere responsabilidade limitada, ela pode ser de uma pessoa só, e os custos e a parte burocrática é menor. Então, logicamente que as pessoas vão escolher essa. Tá? Então, a sociedade limitada é dividida por cotas. Eu crio ela através de um contrato social que a gente vai ver em seguida. Uma coisa muito importante é que a sociedade limitada, ela pode ser de pessoas ou de capital. Isso é muito importante, pessoal. Por quê? Uma sociedade limitada, normalmente, é uma sociedade de pessoas. O que significa isso? A qualidade das pessoas é mais importante do que o capital que elas trazem. Ou seja, eu escolho quem vai ser meu sócio. Eu quero ser sócio da Simone porque eu gosto das qualidades dela, tá? Então, normalmente, especialmente no âmbito familiar, a gente está falando aqui de uma holding familiar, que é no núcleo familiar, a qualidade das pessoas e a relação afetiva é fundamental. E a sociedade de capital, não. A sociedade de capital, a pessoa não importa. Qualquer pessoa pode entrar ali e fazer parte daquela sociedade. E como é que eu vejo, como é que eu detecto, para vocês agora identificarem quando é uma sociedade de pessoas ou de capital? A gente tem que pegar o contrato social e ver se é permitido o ingresso de terceiros facilmente ou não. Olha que interessante. Se o contrato social permitir que qualquer pessoa entre, o que isso está dizendo? Que é uma sociedade de capital, porque não importa a qualidade das pessoas, qualquer um pode entrar ali. E uma sociedade de pessoas normalmente tem no contrato uma vedação muito forte de ingresso de pessoas. Por quê? Porque a qualidade das pessoas é que importa. Então, por isso que normalmente uma holding familiar é uma sociedade de pessoas e tem cláusulas no contrato social impedindo o ingresso de terceiros não desejados, salvo se houver uma anuência de todo mundo. A sociedade anônima de capital fechado, só um parênteses, a sociedade anônima pode ser de capital aberto ou fechado. A sociedade anônima de capital aberto é aquela que tem ações negociadas em bolsa, e a sociedade de capital fechado são aquelas que não têm ações negociadas em bolsa. A sociedade de capital, em regra, olha que interessante, ela é de capital. Por quê? Porque numa sociedade anônima se presume que qualquer pessoa pode entrar. Mas em alguns casos, que são exatamente quando a sociedade anônima é formada por familiares, tem uma característica que é a qualidade das pessoas também. Então, o que a jurisprudência começou a fazer? A jurisprudência e também a doutrina começou a equiparar a sociedade anônima de capital fechado à sociedade limitada para alguns fins. E a gente vai ver isso
mais em seguida. Em resumo, pessoal, quando eu vou escolher um tipo societário para constituir uma holding, em regra, eu vou ir ou para uma sociedade limitada ou para uma sociedade anônima de capital fechado. Tá? Uma Fernando, sociedade... Sim, deixa eu te claro. fazer uma pergunta que pode ser Uhum. interessante. Essa escolha tem a ver com o tipo de holding que eu quero criar? Essa escolha, ela é mais recomendada? Tem alguma recomendação mais especial, assim, se eu for fazer uma holding pura? Para quem que eu recomendo uma holding pura? Para quem que eu recomendo uma holding de participação? Ou uma holding mista, seria recomendada para quem, assim? E o tipo societário tem alguma coisa a ver com isso? Ele não chega a ter uma relação direta, tá? Porque eu posso escolher qualquer espécie de holding, mista, pura, e escolher qualquer um desses dois tipos societários. Eu acho que o grande ponto de diferença, assim, por que eu vou escolher uma sociedade anônima? Ela tem umas vantagens, tá? Por exemplo, num planejamento sucessório, olha que interessante, numa sociedade anônima eu posso ter dois tipos de ações, né? Ações preferenciais e ações ordinárias. O que é isso? Ações ordinárias dão direito a voto, normalmente. Ações preferenciais dão direito a dividendos. Então, olha que interessante, num planejamento sucessório, eu posso escolher, então, uma sociedade anônima e dar tipos, espécies de ações diferentes para os meus herdeiros. Aquele herdeiro que vai tocar o negócio, ele vai ter mais ações de direito a voto. E aquele herdeiro que precisa mais de recursos e que não tem tanta expertise para o negócio, pode ficar com ações preferenciais. Lembrando, me ajuda, professora Simone, eu não me lembro o artigo agora, mas a questão da equiparação da legítima, ela é quantitativa e não qualitativa, né? Então, assim, eu tenho que equiparar os herdeiros, os herdeiros legítimos têm que receber o mesmo valor, mas não o tipo de bem. Então, a sociedade anônima ela me dá esta abertura, tá? Então, vai depender muito da maleabilidade que eu quero dar. Na sociedade limitada, eu já não posso fazer isso, tá? Só que a sociedade anônima, respondendo agora por que eu vou escolher uma ou outra, na sociedade anônima tem uma série de burocracias. É bem custoso fazer uma sociedade anônima. Por exemplo, para eu integralizar os bens, para eu jogar os bens para dentro da sociedade, a gente vai ver depois, na sociedade anônima tem que ter um laudo de avaliação. Isso tudo custa dinheiro. E na sociedade limitada, eu não preciso. Então, a gente responderia, Simone, que a questão da escolha do tipo, ela está mais atrelada à necessidade que eu vou ter e do custo que eu quero despender nisso do que mais do que para a espécie de holding, tá? Mas fica muito claro, depende, seja qual for a espécie, eu posso escolher os dois tipos. Certo? Obrigada. Então, vamos indo adiante. Então, escolhemos o tipo societário. Olha que legal esse passo a passo, né? A gente sentou lá, decidiu que quer fazer uma holding, escolheu se ela vai ser pura ou mista, se ela vai ser só de participação, se ela vai ter atividade. Aí a gente escolheu qual tipo societário que a gente vai querer. Então, qual é o próximo passo? Vamos constituir a holding. Chegou a hora, né? Qual é o grande passo para eu constituir a holding? O contrato social. É o contrato social. Então, para eu escolher uma holding, eu preciso fazer o ato constitutivo, que, desculpa, numa limitada vai ser contrato social e numa sociedade anônima vai ser estatuto social. Tá? E uma coisa muito importante, pessoal, o artigo 985 do Código Civil traz uma questão muito importante para a gente. O que ela diz? Que é só com o registro dos atos constitutivos que a sociedade adquire personalidade jurídica própria. Então, vamos imaginar que a sociedade seja como um bebê, né? Ela vai nascer e ela só vai adquirir personalidade, né? Quando é uma pessoa jurídica, quando eu registrar ela. Até ali, é como se fosse a mesma coisa, a minha pessoa física e aquela sociedade, que não tem personalidade. E isso, como eu falei para vocês, é fundamental por quê? É fundamental porque é com esta personalidade jurídica, é com esse registro que eu me torno regular. E sendo regular é que eu vou ter a limitação da responsabilidade. Então, olha só, pessoal, que interessante. Vejam bem, eu decidi constituir uma holding. Eu chego no escritório e faço um contrato social.
as partes assinam o contrato social e começam a exercer atividade. Começam a exercer atividade. Pergunto a vocês, lógico, vai ter muita dificuldade porque não vai estar registrado, mas vamos supor que consigam exercer atividade. Eu pergunto a vocês, se essa sociedade fracassar, eu vou ter o meu patrimônio da pessoa física limitado, protegido? Não, porque eu só vou começar a ter isso no momento que eu fizer o registro na junta comercial. Então, essa fase dos atos constitutivos, da constituição da sociedade, ela passa pela elaboração. Aí o código traz várias regras que a gente tem que obedecer na constituição de contrato, tem itens que são obrigatórios, mas a recomendação que eu daria num contrato social, especialmente de constituição da holding, é que ele seja o mais completo possível, tá? O mais completo possível. Então, o artigo, o Código Civil estabelece, se eu não me engano, são 6 itens obrigatórios, 6 ou 7. Mas dá para ir muito mais, tá? Por exemplo, eu posso regular direito de preferência, eu posso regular a entrada ou não de outros sócios. E uma característica do contrato social é que ele é público, ele vai para a junta comercial, qualquer pessoa pode ter acesso. Então, depois a gente vai ver mais adiante, não quero antecipar, mas tem algumas questões que a gente pode regular em outro documento, que a gente vai ver depois, que não no contrato social, porque eu não quero tornar público isso para as outras pessoas. Então, mas o ideal é que seja o mais completo possível. E na sociedade anônima, eu vou constituir a sociedade através de um estatuto social, que tem uma característica completamente diferente, né? O estatuto no contrato social, e também eu tenho que levar registros, as mesmas coisas. Eu queria chamar a atenção aqui, professora Simone, para 3 questões muito importantes na hora de constituir uma holding, que estão diretamente relacionadas com o direito de família. O primeiro é o tão polêmico artigo 977 do Código Civil, que diz o quê? Né? Faculta-se os cônjuges contratar sociedades entre si ou com terceiros, desde que não tenham casado no regime da comunhão universal de bens ou na separação obrigatória. Então, olha que interessante. Qualquer pessoa pode abrir uma sociedade, qualquer pessoa capaz tem direito de ser sócio, de constituir uma sociedade. Mas quando essa sociedade envolve cônjuges, o legislador põe limites. Então, se eu for casado pelo regime da comunhão universal, eu não posso ser sócio da minha esposa. Ou no regime da separação obrigatória. É um artigo, né, professora Simone, muito discutido, muito polêmico, a maioria é contra esse artigo, que é ultrapassado, né? Qual era a essência dele, resumidamente? No regime da comunhão universal era para não ter confusão patrimonial, e no regime da separação obrigatória de bens é para não ter fraude à regra do regime da separação, que a gente até sabe que tem a súmula, e etc, 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 que até não teria nem sentido, tá? Mas, em resumo, é isso, sem me adentrar muito. O segundo artigo que eu queria chamar a atenção para vocês é o artigo 978 do Código Civil. O que diz o artigo... o artigo 1647 do Código Civil. O que diz o artigo 1647? Que eu não preciso ter anuência do meu cônjuge para constituir uma sociedade. Por quê? Porque a constituição da sociedade entra em um dos itens em que a outorga conjugal é dispensada. Então, eu não preciso de outorga conjugal para constituir uma sociedade. E mais do que isso, eu não preciso nem de outorga conjugal para alienar bens que são da sociedade. Olha só, o artigo 978 do Código Civil. Então, vamos supor que a sociedade tem um apartamento e eu sou sócio e sou casado. Precisa da anuência do meu cônjuge para vender este imóvel que está em nome da sociedade? Não precisa. Tá? E isso também é muito discutível, que pode dar uma porta de entrada para fraudes ao regime de bens, etc. Tá? Então, é um artigo que a gente tem que ter cuidado. E o último, por fim, Deixa eu eu te chamo a atenção... fazer Opa, deixa eu te claro. fazer uma pergunta, Fernando. Uhum. Mas para integralizar o capital no nome da holding, como que isso funciona? Porque quando já entrou, já saiu das pessoas físicas e entrou na holding, eu não preciso mais outorga, aí a holding vende, ponto final. E Isso. para transferir para o nome da holding, na verdade, para fazer a integralização, como é que funciona isso aí? Precisa, não precisa, como é que é?
Precisa e não precisa. O que que vai definir isso? O tipo de bem que eu estou integralizando, tá? A gente vai ver logo em seguida que eu posso integralizar diversos tipos de bens. Dinheiro, carro, imóvel, tá? Então, o que que vai definir? A gente vai ter que ir lá para o artigo 1647 e ver quais são os atos, né? Por exemplo, um ato que precisa de outorga conjugal, exceto no regime da separação de bens, é a transferência de bem imóvel, né? Então, vamos supor o seguinte, o casal tem um apartamento, quer constituir uma sociedade e integralizar o bem nessa sociedade. Vai precisar de outorga. Agora, vamos imaginar o seguinte, então o casal tem um apartamento, mas só um dos cônjuges vai ser sócio, tá? Então, olha que interessante. Para colocar para dentro da sociedade, eu vou precisar da outorga. Mesmo que seja só meu bem, eu vou precisar da outorga por causa do regime de bens, tá? Depois que entrou na sociedade, eu não preciso mais de outorga para alienar aquele bem, porque é a sociedade daí que vai deliberar sobre isso, tá? Então, são momentos bem importante essa distinção desses dois momentos. E para encerrar essa parte aqui não sei se eu estou indo muito rápido, professora Simone, tá? Não, acho que está bem. O Mas pessoal depois nos comentários é que vai dizer, porque aqui foi tá, uma live surpresa para a gente testar a transmissão ao vivo pelo YouTube e pelo IGTV, ver se dá certo. E já deu. E aí tranquilo. o pessoal vai deixando as perguntas depois, Fernanda. A gente até pode Tá, dar sequência na semana que vem, né? E tá. eu acho que está bem legal. Tá. Vamos seguir, então, o último ponto que eu queria falar sobre a Constituição é o artigo 979 e 980 do Código Civil, que falam do registro dos pactos do Estado Civil na junta comercial também, tá? Que pouca gente, na verdade, acaba fazendo isso, tá? Então, sobre constituição de holding, seria isso, tá, professora Simone? E aí eu iria para o terceiro, e talvez seja o último tópico, para não se estender muito, que a gente analisaria hoje, que é a subscrição e a integralização do capital. Então, eu sempre gosto de retomar. Definir a holding, escolhi qual vai ser a espécie, definir qual vai ser meu tipo societário, tá? Eu fiz o meu contrato social. E agora? Como é que eu começo a operar? E aí vem isso que a professora Simone estava falando para a gente agora há pouco. Ora, numa holding familiar, a essência dela, ela pode ser uma holding de participação, em que o que eu vou fazer? Eu vou jogar participações societárias para dentro da holding. Eu posso ter uma holding pura, quer dizer, uma holding pura, que é de participação, ou eu posso ter uma holding operacional, que eu vou jogar imóveis lá para dentro, tá? Pode ser uma holding só patrimonial, só vai ter patrimônio e gerir patrimônio, tá? Mas como é que eu faço para jogar? A gente está usando aqui o termo jogar, para transferir estes bens para a sociedade. Então, o que acontece? No momento que eu fiz o contrato social, tá? O próximo passo é a subscrição de ações. O que é a subscrição? Cada um dos sócios que está abrindo a sociedade, ela vai receber um determinado número de cotas ou de ações. Tá? Em contrapartida a esse recebimento de cotas, eu tenho que integralizar o capital social. E o que é o capital social? É o capital que é integralizado no momento da constituição da holding, até pode ter aumento de capital depois, ou redução, mas cada vez que eu faço um aporte, eu faço uma integralização de capital. Tá? Esse capital social, isso é muito interessante, ele não oscila diretamente proporcional ao patrimônio da sociedade. O capital social é mais aquele valor, aquele montante que inicia a sociedade, mas depois ela vai adquirir outros bens. Até seria ideal, no mundo ideal, deveria ter essa correlação, mas seria impossível. A cada alteração patrimonial, eu teria que mudar meu contrato social para adaptar o capital social. Tá? Então, eu diria para vocês, como é que eu inicio o patrimônio de uma sociedade? O patrimônio é iniciado justamente com a integralização do capital social. O capital social ele pode ser um detalhe importante. Na sociedade limitada, especialmente, estou falando mais da limitada porque é mais comum, todos os sócios respondem solidariamente pela integralização do capital. Isso é muito interessante, pessoal. Por quê? Eu tenho 2 sócios, cada um se compromete a integralizar 20 mil reais, e só um integraliza 20 mil. Se essa sociedade tiver um passivo, o credor vai poder cobrar os 40 mil só de um dos sócios, porque o outro não integralizou, porque é solidária.
Então, quando eu vou fazer uma sociedade com alguém, desde o início tem que ter essa relação de confiança para que todos cumpram a sua parte e realizem essa integralização. Então, eu posso integralizar bens móveis, tá? Bens móveis, pessoal, não tem maiores formalidades, tá? Não tem maiores formalidades, não precisa de outorga, é uma coisa muito mais tranquila de se fazer, tá? O grande problema, as grandes dificuldades estão quando eu vou integralizar um bem imóvel, tá? Um bem imóvel. Por quê? Porque aí tem uma série de formalidades que eu tenho que obedecer. Vou citar algumas delas. Eu preciso de outorga conjugal, como a gente já viu, tá? Eu até não preciso de escritura, que tem um detalhe, tem uma lei específica que dispensa a escritura pública quando eu integralizo, porque o próprio contrato social já faz as vezes da escritura. Uma das únicas exceções em que eu não preciso de uma escritura para transferir bem imóvel, tá? E tem a questão tributária, né, professora Simone, que é o grande bicho-papão aqui, né? Quando eu vou integralizar um bem imóvel, e outros bens, eu tenho duas questões muito importantes. A primeira delas é o ganho de capital, tá? O ganho de capital, ou seja, se eu transferir o patrimônio por um valor maior do que está no meu imposto de renda, seja bem imóvel, seja bem móvel, cotas sociais, se eu fizer isso, eu vou pagar imposto sobre isso, sobre essa diferença do valor que eu integralizei em relação ao valor que está no imposto de renda. Então, vamos imaginar, eu tenho um imóvel que está por 100 mil no imposto de renda, e eu integralizo ele por 1 milhão. Aqui vai ter uma diferença de 900 mil reais. Sobre isso vai incidir ganho de capital. Isso é muito importante, tá? E além disso, tá? Além disso, tem a incidência do ITBI, se for bem imóvel, que também é uma questão muito discutível. Como a gente sabe, a regra é, quando eu transfiro um bem imóvel, eu pago ITBI, é o imposto que incide sobre as transações imobiliárias. Mas tem uma exceção na lei, que é justamente quando eu integralizo numa sociedade. Eu não preciso pagar o ITBI. Eu tenho uma não incidência, uma hipótese de não incidência aqui. Mas tem uma exceção, que é quando esta sociedade tiver, por atividade preponderante, a compra e venda e alocação de bens imóveis, eu não tenho essa dispensa. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter que pagar o ITBI. Então, olha que interessante, pessoal, aquilo que a professora Simone falou na aula passada. Eu preciso definir que espécie de holding que eu quero. Eu quero uma holding que ela vai gerir meu patrimônio imobiliário? Bom, aí eu vou ter que ver a questão do ITBI, eu vou ter que ver a questão do ganho de capital. Tudo isso tem que ser pensado, tá? E mais do que isso, não é tão... tem mais uma complexidade. Não é simplesmente pagar o ITBI. Depois, eu posso ter um grande benefício quando eu for operar. Por exemplo, se a minha holding ela tem atividade preponderante imobiliária, mesmo eu pagando ITBI, pode ser bom. Porque quando eu for vender imóveis ou quando eu for receber locativos, o meu imposto que eu vou pagar vai ser muito menor, desde que eu faça ela corretamente. Eu tenho que classificar ela os bens, eu tenho que fazer uma classificação contábil dos bens correta, ativo circulante, ativo não circulante. Eu tenho que descrever corretamente qual é a atividade no contrato social. Então, eu tenho que ver se eu vou escolher o lucro real, o lucro presumido, que é uma questão bem contábil. Então, é um quebra-cabeças mesmo, tá? Por isso que a gente fala sempre, né, professor Simone? Quando for constituir uma holding, tem que ter uma expertise múltipla aqui, de tributário, de societário e de família, tá? E só para finalizar, professor Simone, eu estou me estendendo, a gente não pode deixar de mencionar uma decisão recente da STF sobre esse tema que a gente está falando aqui. É interessante vocês lerem essa decisão, tá? E até é uma decisão que está dando interpretações diferentes, então é legal cada um ler e ver como é que interpreta, tá? Que é o recurso extraordinário 796-376, tá? É uma decisão bem recente que ele tratou exatamente dessa questão da tributação, tá? Do ganho de capital. Se eu preciso ainda ter, e do ITBI também, se eu preciso ter atividade preponderante e etc. Tá? Então, é bem interessante este acordo. Então, professora Simone, eu acho que esses 3 tópicos aí, tá? A gente parou, então, exatamente no momento em que eu integralizei o capital social. Então, eu estou pronto para operar agora. Tá?
eu estou pronto para operar. Não sei se teria mais alguma dúvida, algo mais que a gente poderia comentar. Obrigada, Fernanda. Eu acho que o pessoal vai ir mandando as dúvidas ao longo da semana, conforme vai assistindo a live, enfim, né, vai ficar gravado aqui nesse canal, vai subir para o IGTV também, e aí se tiver alguma dúvida a gente recebe e se a gente souber a gente responde, se a gente não souber a gente traz alguém que sabe, né, Fernando. É isso aí. Um agradecimento então à professora Daniele, e eu vou deixar aqui na marcação do vídeo um endereço de mensagem que a professora Daniele criou para a gente, para quem quiser baixar lá um mapa mental, na verdade, e-book mapa mental que eu fiz, exatamente sobre holding. Se alguém tiver interesse nele, algumas pessoas já baixaram, é Daniele Teixeira Catalisa, eu deixo aqui na descrição do vídeo. Se alguém tiver interesse, acho que é uma boa ideia. Fernanda, eu te agradeço e semana que vem a gente volta. E aí eu acho que a gente agenda, já que agora eu descobri como é que se faz isso, para o pessoal Sim. poder saber e acompanhar também ao vivo, né? Eu agradeço quem mandou comentários lá no direct, já tem gente perguntando e agradecendo. E aí deixa um abraço grande. Agora eu vou ter que sair daqui, vamos descobrir como é que se faz isso. Então tá, tchau, pessoal. Tá? Obrigado de novo pelo convite e fico no aguardo dos comentários de vocês aí, tá? Então tá, só um pouquinho aqui, vamos esperar um pouquinho. Acho que deu certo. Tá. Ó, sem falar nada para ninguém, só botei no Instagram lá agora, ao vivo e tal, já tinha seis reproduções de tudo, assim, das pessoas olhando, só para tu ver que sem nada, né. Sim, sim. Aí vamos, E assim, eu não sei se era essa a ideia, assim, eu acho que eu falei demais também, muito rápido, porque é não, muita informação, né? perfeito, Tá, perfeito, é isso aí, é conversar mesmo, achei tá. ótimo. E aí vamos agendar na hora que tu puder, semana que vem começam as aulas aí, também uma meia horinha, para a gente continuar o assunto. O pessoal Tá. gostou bastante do artigo, Fernando, e tem várias pessoas me pedindo bibliografia, eu mando tudo ler, o artigo. Sim, é isso aí. Tá. Então Então tá, tá, Simone, onde é que beijo eu acho grande. aqui? Tu me manda o endereço pelo WhatsApp até para. Eu vou fazer o seguinte, o que que tu quer fazer com isso? Não, não, eu quero mais ver, assim, como é que foi, Quer assistir? Tá, eu vou Isso, subir para o meu canal, se é que já não tá lá. Agora eu vou ver tá, como é que funciona, tá. tá, tranquilo. E e eu vi que lá ainda não terminou, Fernanda, ainda tá atrasada.